Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Aqui a gente bate um papo com brasileiros que tiveram a coragem e a ousadia de empreender fora do Brasil. Para mim, empreender já é foda. Empreender fora de casa é foda ao quadrado. Bora aprender com eles? Hoje tem novidade por aqui. Pela primeira vez nós vamos entrevistar um casal que está empreendendo juntos. Nossos convidados de hoje são a Kátia Coelho e Rodolfo Coelho. Ambos tiveram uma carreira corporativa de muito sucesso e hoje são cofundadores da Nutreat, que é uma empresa de snacks saudáveis. Pessoal, tudo bem? Prazer ter vocês aqui com a gente no nosso podcast. Fala, Juliano, tudo bom? Oi, Juliano, tudo bem? Enorme prazer. Obrigado pelo convite. Que é isso, obrigado a vocês pelo tempo, pela disponibilidade. Acho que para a gente começar, eu queria que vocês dividissem com a gente um pouco da história de vocês, assim, como vocês, de onde vocês são no Brasil, como foi a carreira, como vocês chegaram aqui nos Estados Unidos. Kátia, vamos começar com você? Vamos começar então. Eu sou Kátia, sou carioca, nasci obviamente no Rio de Janeiro. Eu me formei no Rio em psicologia. Eu tenho minha licença no Brasil como psicóloga e também meu mestrado aqui nos Estados Unidos como Mental Health Counselor. Desde nova, desde o meu estágio, eu comecei minha carreira na Ambev. E lá eu fiquei por 10 anos. Foi uma experiência fascinante. Eu tive experiência com RH e controle de qualidade também. Nessa época a Ambev tinha as duas áreas juntas e eu pude ver também toda essa parte de gestão, processo, que foi muito, muito interessante, me ajuda muito até hoje. Eu conheci o Rodolfo nova, ainda quando eu era estagiária, nós dois éramos, e aí anos depois a gente se reencontrou. 2 anos depois casamos, temos 3 filhos lindos, uma já formada, 2 no college. Nessa né, enfim, eu não falo muito isso, mas assim, eu já acompanhava ele, né? O Rodolfo é um líder brilhante, estava sempre lá implantando o RH, eu tinha esse privilégio de já saber tudo da vida dele. Mas aí, quando ele foi transferido, quando a gente veio para os Estados Unidos, eu tinha dado um break na minha carreira, mas claramente, assim, ficou... Foi em que ano essa primeira transferência, Kátia? Essa foi em 2004. Uhum. Né? E aí, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, nossos filhos, um tinha 30 dias, um ano, outro 6 anos. E antes eu achava que eu falava inglês, mas eu não falava nada. E quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu preciso... né, embrace, né, assim, ter essa experiência fascinante. E aí eu comecei meu mestrado aqui com os filhos. Eu falei, não vou parar. Eu gosto de trabalhar, então eu sou, assim, é uma coisa que está dentro de mim, né, que eu preciso fazer alguma coisa útil e ser ativa, acho importante isso. E aí, quando a gente veio para os Estados Unidos, eu falei, cara, é a minha oportunidade, eu tenho que fazer alguma coisa. Comecei. Bom, a gente se mudou, né? A gente saiu dos Estados Unidos, voltou para o Brasil, depois tudo com as transferências do Rodolfo. Depois a gente voltou para a Flórida, a gente foi para Connecticut, depois Austrália, agora mais recentemente Estados Unidos, né? Então, todas essas experiências, né? Como eu te falei, eu nunca fiquei parada. Eu estudava, eu estava fazendo alguma coisa em non-profit, eu estava no meu consultório, eu estava, enfim... fazendo alguma coisa para minha carreira também, me ajudaram muito. E aí, quando a gente estava na Austrália, eu falei, caramba, eu fiquei assim, uma experiência fascinante com todo esse mundo de alimentação, porque eu já tinha um pouco de experiência com isso, porque você imagina, eu trabalhava aqui com pacientes com doenças mentais severas, né, assim, vamos lá, um exemplo, uma depressão profunda e pessoas drogadas também, envolvidas com drogas. E tudo isso eu tive que ter o tratamento envolvia também a parte de alimentação. Então eu sempre estudei muito sobre isso, né? As minhas pesquisas também, é uma coisa que eu acredito, né? Como eles chamam, food as medicine, e não só na nossa experiência de família também, experiência de saúde, a minha experiência pessoal também, que eu precisei de alimentação, enfim. Tudo isso me ajudou, me impulsionou a pensar no Nutreat. Obviamente eu não ia conseguir sozinha, né? Então o Rodolfo, com toda a experiência que ele tinha, não é a primeira vez que a gente trabalha junto, então já é a terceira.
Então, nessa experiência, eu falei, eu preciso de você, você é o líder, né? A parte do time que eu acho isso é importante quando você é líder, né? Você tem que saber no que você é bom e no que você precisa das outras peças do time para você estar completo, ter sucesso, né? Então, acho que isso foi, assim, resumidamente, tem muita coisa para contar, mas acho que é isso. Não, a gente vai entrar. Você falou bastante coisa aqui que a gente vai explorar um pouco, né? Obviamente, de como foi a descoberta da Nutrit, etc. Mas acho que antes de a gente chegar lá, eu queria dar a chance do Rodolfo também contar um pouco da história dele e a versão dele de como que a Kátia entrou na sua vida, Rodolfo. Conta aí pra gente. Ô, Juliano, a Kátia entrou na minha vida pelo elevador. Desde quando a gente era estagiário na Brahma, Brahma ainda era no Rio de Janeiro nessa época, ela entrava no elevador e eu olhava aquele monumento entrando e falava, nossa, que maravilha, dava um bom dia, esfuziante, ela não dava nem bom dia. Ou seja, demorou um tempo, mas quis o destino que depois de eu dar muita volta, vim fazer o mestrado aqui com uma bolsa da Fundação Estudar e da Brahma na época, fiquei 2 anos aqui nos Estados Unidos, depois fui para a Argentina, voltei para o Brasil, fui para o Espírito Santo, e quando eu voltei de novo para o Rio de Janeiro, a Kátia foi, ela era a head de RH lá, né, de gente e gestão, que a gente chamava, e ela que me recebeu e deu azar de me colocar sentado na frente dela lá na sala da gerência, e o resto é história, né? Pouco tempo depois a gente começou a namorar, do namoro casamos, enfim, e aí entra naquele circuito que ela já contou um pouco, né, de idas e vindas com as transferências todas aqui até a gente estar aqui de volta. A gente já trabalhou junto, né, 2 outras vezes, e quando ela montou a Nutrit, foi interessante que, assim, eu confesso que eu não imaginava o quão longe isso ia chegar. E ela começou, assim, mandando alguns protótipos para a Universidade de Cornell, que é o melhor programa de ciência de alimentos aqui dos Estados Unidos, de Food Science, e eles se encantaram com os protótipos e aí chamaram ela para desenvolver o produto lá. Quando o Cornell se envolveu, apareceram investidores e, enfim, o negócio tomou outra proporção e é assim que ela resolveu me contratar como funcionário número 1. Para todos os efeitos, a gente fala que eu sou co-founder, mas a verdade eu sou o primeiro funcionário que ela contratou, primeira daquelas peças que ela trouxe para a equipe quando ela começou a expandir. Trabalho mas assim, o mais bacana é que a gente já sabe como a gente trabalha juntos, não é a primeira vez, e a gente está vendo cada vez mais casais empreendendo. E muito tem a ver, né, com essa dinâmica de você conhecer o outro profundamente e confiar cegamente. Né? Porque na hora que você está empreendendo e está todo mundo alucinado, não dá tempo, às vezes, de coordenar tão bem quanto a gente idealiza, né? E tem que ser muito no voo cego, né? Eu confio que ela está fazendo, ela confia no que eu estou fazendo e a gente vai em frente. Que legal. Eu queria entrar um pouquinho nesse de empreender como um casal, né? E aí eu vou plagiar um pouquinho o Gustavo Cerbasi aqui e perguntar para vocês, né? Assim, casais inteligentes empreendem juntos? Eu já vi de tudo nessa área. Se eu não acreditasse, a gente não estava fazendo. Junto, essa é a primeira, mas acho que o principal depende da dinâmica do casal. Tem casais que são mais parecidos entre si e talvez não exista tanta complementaridade. Ou tem interesses diferentes. Um quer empreender, o outro quer ser funcionário público. Cara, não tem nada de errado. No nosso caso, a gente é complementar e a gente tem essa fome de empreender. Né? A gente teve carreira de executivo, mas no fundo o que a gente gosta mesmo é de meter a mão na massa e tomar risco e viver desse risco, né? de fazer o negócio andar. Não vou falar que assim que é uma coisa fácil, talvez não para todos os casais, né? A nossa experiência começou como executivo e nós dois trabalhando juntos. Então, obviamente que isso ajudou, porque eu já conhecia o Rodolfo líder, o Rodolfo profissional. Então, existia a confiança, a admiração, o respeito, né? Que é uma coisa que, assim, o tempo constrói, não é uma coisa... Então, e é a terceira vez que nós estamos trabalhando juntos. Então, a gente sabe exatamente a formação, né?
né, cada habilidade, cada talento de cada um, porque a gente já viveu isso em outros momentos, né? Como a gente falou, é a terceira vez que nós estamos juntos, então com certeza isso contribuiu muito para dar certo, né? Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Mas como que é assim, fazer tudo junto, né? 24 horas. Para mim, acho que é meio impossível separar, né? Assim, a empresa, a família, né? Acaba ficando tudo junto. Não sei vocês, mas assim, eu hoje, sei lá, eu tenho meu trabalho, minha esposa tem o dela, e de vez em quando no jantar a gente fala, puxa, tive uma reunião hoje, foi uma porcaria, aquele cara é muito chato. Como é que vocês fazem na mesa do jantar? Como é que você reclama do seu funcionário número um, Kátia? Ou seu funcionário número um, ele nunca faz nada para você reclamar? Como é que... Olha, eu vou te falar que a gente trabalha muito, a gente tenta respeitar esses momentos assim, mas eu não vou mentir, não é? Às vezes você tá na hora do jantar e você tem que falar de trabalho, né? Então isso é uma coisa que eu acho que também ajuda, porque eu trabalho bastante, gosto de trabalhar e ele também. Então acho que se a gente estivesse num ritmo diferente, né, se a gente tivesse um ritmo diferente de trabalho, eu acho que isso talvez não contribuísse tanto. E mesmo quando eu estava atendendo paciente e ele, por exemplo, na outra empresa que ele falou, que era healthcare também, a gente falava de trabalho, então, porque tinha coisas, né, assuntos em comum. Então eu acho que é isso, pra gente funciona. Não sei se é certo ou errado, se vai funcionar para todo mundo, não estou aqui dizendo que é o modelo certo, mas funciona para a gente. Então, mas sim, na hora de jantar a gente vai falar de trabalho, sim. Aí eu acho que entra uma outra parte, Juliano, que tem a ver com empreender de um modo geral. Você tem que fazer alguma coisa que você seja absolutamente apaixonado, que o trabalho se misture com aquilo que você, por exemplo, busca eu quero aprender mais. No nosso caso, a gente quer aprender mais sobre o que a gente está fazendo. A gente quer aprender sobre empreender, sobre o ecossistema de venture capital e coisas do gênero. Então, acaba sendo para a gente algo que a gente faz com um prazer, que não seria a mesma coisa se a gente estivesse fazendo alguma coisa que não fosse assim absolutamente a nossa escolha no momento. Calhou de ser a mesma escolha para os dois. Eu acho que essa é o grande diferencial. Os dois queriam a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas esse negócio de ter uma missão, né, e fala-se muito, né, empresa que tem uma missão, etc. Eu acredito que para você operar em alta performance com o comprometimento que empreender requer, não tem outra saída. Você tem que fazer primeiro algo que você seja apaixonado, e segundo que você não sinta que é um trabalho no sentido, né, assim, caramba, eu tenho que acordar e fazer isso. Não, caramba, que bacana, tenho 1000 coisas para fazer hoje e amanhã vai ter mais 1000 e a gente faz junto. Não tem receita de bolo nesse negócio, mas eu acho que fazer o que você quer é um bom ponto de partida. Que legal. Bom, eu tô doido para um pouco mais dessa história de onde vocês estão agora, mas eu não posso deixar de perguntar uma coisa, Adolfo. Quando você veio no seu primeiro assignment aqui nos Estados Unidos, acho que em 2004, como o Kátia falou, você veio para tocar a expansão do Guaraná. Foi essa época ou não? Foi. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa época, como foi, e eu vou te falar por quê, cara. Não sei se você sabe ou não. Para quem está ouvindo e não conhece, o Rodolfo ele teve essa missão na Ambev de tocar o Guaraná nos Estados Unidos. E aí você foi morar em Miami, é isso? O escritório era Miami e a gente morava em Boca Raton, que é 1 hora ao norte. Eu ia e voltava todo dia. Nessa época, o Rodolfo tinha o cargo mais invejado da Ambev, entendeu? Até mais que CEO. Então, cara, eu entrei como trainee, assim, inspiração de carreira de todo mundo lá era o cargo do Rodolfo. Colocava lá, né, plano de carreira, eu quero tocar o Guaraná nos Estados Unidos. Cara, foi tudo isso mesmo? Como é que foi chegar aqui para desbravar esse mercado? Como é que foi vir sozinho para tocar isso? Como é que é ser o cara mais invejado na empresa? Eu acho que tem a versão e tem a realidade, né? E é verdade, era um cargo assim de muita visibilidade, todo mundo olhava isso. Mas se você voltar um pouco no tempo, eu sempre tive na parte empreendedora da Ambev. Então, nos primórdios, quando a gente começou a internacionalização, né, eu fui direto do meu MBA para a Argentina, no primeiro time que chegou lá para desbravar, enfim, e conquistar mercado, e que terminou com a compra da Quilmes
algum tempo depois. Mas quando eu vim para os Estados Unidos, a gente não tinha essa experiência de expatriar muita gente. E principalmente quando não era uma estrutura grande que vinha com dinheiro para montar fábrica, etc., né, que era um negócio muito mais empreendedor. Brincadeiras à parte, mas a gente ficou 3 meses sem receber salário, porque não conseguia sequer mandar o dinheiro para cá, não tinha conta, etc. Então, assim, era realmente empreendedor. E foi fantástico, porque era fora da caixa, né, era fora da máquina central, e isso, obviamente, tem os prós e os contras, mas a verdade é que era testar um modelo diferente de negócio, com uma parceria com a Pepsi na época, e entender se tinha, né, viabilidade a gente trazer a marca através da Pepsi, que era uma coisa que a gente tinha muita vontade de fazer e explorar. Mas, assim, foi totalmente empreendedor e acho que foi um aprendizado fantástico, não só para entender o mercado americano, a complexidade, o tamanho, a magnitude, né, do mercado, mas também para entender muito como penetrar mercado, né, mercado maduro, porque a Argentina, na época, só para usar o exemplo que eu conheço de perto, ainda tinha muita coisa para construir. Aqui não, você entrar na categoria de soft drinks, que o americano inventou, é o rei desse negócio, e entrar como um pequeno player, né, do Brasil, ensinou muita coisa. E eu acredito muito assim, os ensinamentos, bons e ruins, né, porque a gente sempre fala da parte boa, né, e a gente sempre conta muito do sucesso, mas às vezes os fracassos ensinam a gente mais do que o sucesso. Com certeza, com certeza. E o que eu acho fascinante dessa história é que, assim, tem muita gente que quer empreender e tem um pouco desse glamour, um pouco dessa ilusão às vezes, mas assim, dá para empreender também dentro da sua própria empresa, né? Tem empresa que dá essa possibilidade de você meio que testar dentro da empresa, ter um pouco da estrutura da empresa. Então acho que a tua história conta um pouco disso, né? Que assim, eu não preciso ir sozinho, né? Eu posso ter uma estrutura por trás e fazer acontecer aqui dentro, né? Tem até um nome para isso, né? Algumas pessoas falam do intrapreneur em vez do entrepreneur. É o cara que faz isso dentro das grandes empresas. E acho que uma das grandes receitas de sucesso da Ambev, hoje AB InBev, né? É exatamente isso, é deixar alguns loucos furiosos trilharem caminhos experimentais e com isso enriquecerem a cultura, enriquecerem o business e também enriquecerem a experiência pessoal de cada um, o que faz com que o todo seja maior do que só a soma das partes. Acho que esse é um grande segredo que a AB InBev tem até hoje de desbravar, de inovar, e muitas vezes dá a responsabilidade de dono de negócio para pessoas bastante jovens na carreira ainda, e a gente aprendeu muito com isso. A Kátia tocando, né, a parte de gente de gestão de uma fábrica, ajudando na certificação, primeira certificação de ISO, né, que a Ambev fez, ela estava lá. São coisas que, assim, via de regra, as empresas não dão para pessoas tão jovens na carreira, mas sempre foi uma característica da Ambev. E acho que isso ajudou muito a gente a entender essa veia empreendedora. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, então, de como foi essa virada, então, de ser intraempreendedor para empreendedor, né? Vocês se prepararam financeiramente, psicologicamente? Foi um assunto que foi discutido, né, nos jantares aí por muito tempo? Ou foi uma coisa que assim, olha, amanhã chega, vamos começar o nosso negócio? Vocês falaram que vocês tiveram outros negócios antes, né? Então, assim, como teve uma árvore decisória? Como é que vocês se prepararam para esse movimento? Eu acho que foi mais natural do que planejado. Na verdade, o impulso sempre existiu. A gente teve uma empresa de consultoria no passado, bem sucedida, mas não é aquele negócio, tem que ser paixão, e consultoria não é minha paixão, né? E a Kátia, apesar de ser uma excelente consultora também gosta de meter a mão na massa. E aí, na verdade, o movimento aconteceu quando a gente estava voltando da Austrália, né?
A Kátia já tinha começado a fazer as pesquisas para criar os protótipos na Austrália, quer dizer, a decisão de criar uma empresa aconteceu na Austrália, foi a Kátia. E naquele momento eu ainda estava pensando em seguir carreira de executivo, estava voltando para os Estados Unidos para tocar outras coisas, e acho que foi o sucesso inicial que acelerou a tomada de decisão de eu me juntar a ela. Ela já ia ser empreendedora, o que faz sentido, né? Alguém fica, né, com uma certa estabilidade financeira e a outra pessoa tem a possibilidade de empreender, tomar risco, etc. O sucesso inicial dela acho que acelerou a minha entrada no negócio. Então, assim, teve discussão? Teve, muito rápida. Eu já estava ajudando informalmente ela, mas assim, a discussão veio a partir dos primeiros investidores que falaram: olha, a gente quer entrar, mas a gente quer fazer disso um negócio maior, full time para os dois, e estamos dispostos a bancar. Tem um risco? Tem. A gente costuma dizer que a gente queimou os navios, né? Chega no novo continente, queima os navios para não ter aquela vontade de repente vamos voltar. Não, não vamos. A gente realmente entrou de cabeça 100% nisso. A decisão, eu diria que não é 100% racional, né? Não teve um planejamento estratégico com 2 anos de preparação e vamos fazer aqui e ali. Foi muito mais assim: olha, tem um negócio, tem uma oportunidade, está acontecendo. A Kátia já tinha caminhado bastante com isso, então assim, foi meio que em função da necessidade. Muito empreendimento acontece assim, né? Porque assim, aquilo que eu falei para você, né? Você como empreendedor, você tem que saber dos teus limites, né? Dos teus skills, e o que você não tem, e trazer para o time. Quer dizer, toda essa parte de investment, né? De VC, era uma coisa que era muito nova para mim, né? Hoje em dia eu já entendo um pouco mais, já, né? Tenho investidor, já posso falar de VC, já posso falar algumas, já entendo, mas estou vivendo isso, e o Rodolfo já tinha vivido, então essa parte toda, eu precisava dessa pessoa no time, e ele com certeza tinha o knowledge que a gente precisava. Tem uma outra parte, Juliano, que eu acho que é interessante, que quem me falou isso foi o Mário Chadi e o Eduardo Ourivio, que são os empreendedores por trás do Spoleto, do que é hoje o Grupo Trigo. E a gente sempre conversou muito, começou eu dando mentoria de marketing para eles quando eles estavam no começo do Spoleto, e depois passou eles me dando mentoria de startup, porque naquela época ainda estava na Ambev, etc. Mas eles me ensinaram um conceito que eu acho fantástico, é o empreendedor de segundo estágio. Assim como o foguete, que tem o primeiro estágio e tem o segundo estágio, você precisa de pessoas que entram depois da fase do 0 para o 1, né? Que é o cara que entra como o segundo estágio, ele entra para impulsionar mais ainda. Então, foi isso que eu fiz numa empresa de healthcare, de teleterapia, antes de pandemia, etc., em Manhattan, em Nova York. E lá eu entrei como segundo estágio, né? A gente estava fazendo a transição do fundador, que era o CEO também, o principal investidor era uma pessoa que eu conhecia e me pediu para ir lá fazer a transição. Então eu fiquei 3 anos fazendo essa transição, numa área que eu nem conhecia muito na época. Eu conhecia muito mais através da Kátia, de acompanhar o mestrado dela, o consultório dela, etc. Mas eu não conhecia muito da área, mas ali foi onde eu realmente fui exposto a venture capital e como funciona todo esse sistema. A gente tinha um board bastante complexo, com os 3 principais planos de saúde dos Estados Unidos, né? Aetna, United e Blue Cross Blue Shield representados. A empresa acabou sendo vendida para a United através da Optum, mas foi ali que realmente eu aprendi muito do empreendedorismo dentro do sistema de venture capital dos Estados Unidos. E é isso que a Kátia está se referindo, mas assim, não só o intrapreneur, mas também o empreendedor de segundo estágio. Acho que é uma figura fundamental no ecossistema e muitas vezes a porta de entrada para pessoas que querem entrar no empreendedorismo, mas ainda não estão 100% seguras ou maduras ou convencidas ou sabem exatamente qual o setor para fazer carreira solo, né, para ser fundador. Então acho que é outra parte para considerar também, quem estiver pensando nisso. Não, faz todo sentido, né? Eu acho que as habilidades são diferentes em cada estágio do negócio, né? Você precisa de gente com
que traz um certo conhecimento diferente, background diferente. Mas, Kátia, eu queria então que você contasse um pouco pra gente. Primeiro, assim, fala o que é a Nutrit, né? A gente está falando aqui, a Kátia fundou a Nutrit, a Kátia teve ideia da Nutrit, não sei o quê. A gente já tem um fundo de investimento da Nutrit, mas assim, o que é a Nutrit, né? O que vocês fazem e como é que teve essa ideia, né? Você estava lá na sua cozinha e falou assim, ó, preciso fazer uma sobremesa e teve ideia no Nutrit. Conta aí. Ó, é aqui para vocês Olha só. conhecerem um pouquinho da Nutrit. Esse é um dos sabores, que é o chocolate. Então a gente tem chocolate, a gente tem berries e a gente tem coco também. Né? Então, o Nutrit é um sweet snack, né? É um doce que você pode comer como snack ou como sobremesa também. A diferença e o barato do Nutrit é que ele tem um índice glicêmico baixo. Então, assim, a quantidade de açúcar é baixíssima. Como eles falam aqui, ele tem zero de added sugar, né? Ou seja, não tem açúcar refinado, só tem açúcar natural, né, no caso da fruta e de algumas coisas que a gente usa, alguns ingredientes. Então, se a pessoa está buscando alguma coisa algum doce e ela, enfim, está preocupada com, sei lá, não quero consumir açúcar, então, mas quero ter a nutrição, algum nutriente, algum benefício, Nutrit vamos falar assim, é o substituto dos que estão com muito açúcar, né? Então é isso. E a ideia surgiu exatamente por isso, porque assim, quando eu pensava em comida, primeiro que eu não sou totalmente plant-based, né? Eu não sou vegana, nada, mas eu tendo a ter uma alimentação mais saudável, né? Só que aí quando você vai pensar em comer um doce, um chocolate, você não tem muitas opções, né? Você tem as opções assim com muito açúcar, ou então é zero de nutrientes, né? Você não tem benefícios. Então, por exemplo, o Nutrit ele tem fibra, ele tem muitas fibras, né? Que tem uma série de benefícios. Ele tem a boa gordura, o good fat que eles chamam, que também tem uma série de benefícios. Então, foi com essa necessidade, eu diria, para mim, e eu via no mercado, porque eu procurei até mesmo em outros lugares que são mais plant-based, Austrália e tudo, você não vê muita opção, né? Então, a ideia surgiu daí e eu comecei a fazer protótipos. Óbvio que a Austrália é o paraíso da comida, você tem muitas opções, você tem muitos ingredientes, e eu comecei a fazer testes, e aí no Nutrit eu mandei o protótipo para a Cornell e eles falaram, uau, vem para cá, amamos, né? Não sei se você quer... A fibra que a gente usa é prebiótica, tá? Não é uma fibra normal, é uma fibra que ajuda com o teu, né, com o intestino, toda essa parte que eles chamam de gut health, né? E aí entra um pouco da ciência que eu trouxe, que é qual é a relação do cérebro com o teu gut, né? Aquela coisa que você fala, tá dando um frio na barriga, tudo. Isso tem uma razão, tem uma forma de funcionar e o teu organismo, que ajuda também. E a receita inicial foi você mesmo que desenvolveu? Foi meio tentativa e erro, tentando montar? Foi meio tentativa e erro. Lógico que eu imaginei coisas que eu gostava. Chocolate, coco, né? Então, assim, como carioca, eu dei água de coco para meus filhos da mamadeira. Então, assim, coco era uma coisa que é parte da minha vida e sempre foi da minha alimentação, e eu sei os benefícios que tem. Né? E aí eu comecei a fazer algumas receitas, alguns ingredientes de coisas que eu gostava e coisas que eu gostava dos Estados Unidos também, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, caramba, berries, eu fiquei fanática por berries. A gente não é em todos os lugares que a gente tem tantas opções. Aqui você tem raspberry, você tem blueberry, você tem outras berries super nutritivas, né? Que tem antioxidantes, você tem um monte de benefícios, né? Então, foi acontecendo o negócio aqui. Ela falou um pouco tentativa e erro, não. Vamos dar número aqui. Foram mais de 150 protótipos, tá? Para chegar só no chocolate. E aí daí as derivações continuaram. O Rodolfo fala que eu sou humilde, né? Fiz algumas tentativas, só 150. Não, e assim, de novo, com método, né? Varia, muda uma coisa só, testa, volta, muda de novo e manda para Cornell para análise, e aí fazendo dentro de Cornell, obviamente, melhorou muito.
E não é só a parte, assim, tem a parte nutricional, que é fundamental, né? Mas não vamos esquecer as outras duas. Tem que ser gostoso, para falar a verdade, tem que ser delicioso, né, para se destacar nessa indústria hoje em dia, e tem que ter um processo que seja escalável, com custo escalável, etc. Então, esse foi o tripé, né, do desenvolvimento de produto, que continua até hoje. A gente gosta de pensar no Nutrit como quase software, né, que você vai tendo releases, que você vai aprimorando, melhorando dentro do mesmo produto, mas com funcionalidades cada vez melhores. Então a gente está sempre pesquisando e estamos em breve lançando novos formatos também. Na caixinha de surpresa aqui da Kátia tem muita coisa acontecendo. Eu quase diria que assim, uma das minhas funções é segurar a Kátia, porque ela tem várias ideias e a gente tem que ter foco, né? É uma mistura de inovação com foco. Então, a gente já tem algumas coisas no pipeline de novos formatos, mas a gente tem que estar extremamente focado na execução do que a gente tem hoje no mercado. Então, mas assim, o que ela falou, né, da junção, né, de low sugar, high nutrition, quer dizer, pouco açúcar e muita nutrição, porque você tem o pouco açúcar, toda a linha zero, diet de refrigerantes, mas que é zero nutrição, né? E por outro lado, você tem suco de fruta, que é super nutritivo, mas tem 1 quilo de açúcar. Suco de laranja tem mais açúcar do que um refrigerante normal. Então, quando a gente estava conversando com consumidores, vários deles mencionaram isso. E a gente falou, olha, faz sentido. Existe uma oportunidade de baixo açúcar, baixo índice glicêmico, que a gente chama, né, que é assim, o que vai acontecer com o açúcar no teu sangue, que é a medida verdadeira. Quer dizer, não adianta você controlar caloria, não adianta você olhar só carboidrato, você tem que olhar qual é o fim disso. O fim disso é açúcar que está no teu sangue, é isso que é prejudicial à saúde e é isso que a gente minimiza com o Nutrit. Então tem muita pesquisa, tem teste clínico, né, com validação científica pesada por trás de um potinho de sobremesa. E aí eu acho que isso que é o legal, que me moveu, assim, todo mundo fala da missão, né? Por exemplo, pessoas que têm diabetes, elas podem comer e não vai ter o pico de açúcar no sangue, né? Acho que isso que é a diferença, é a missão, quer dizer, o que a gente está podendo, porque uma pessoa que tem algum problema de saúde, uma diabetes, por exemplo, não é sempre que ela pode comer. Então, assim, a gente está falando de criança, tem criança que já tem diabetes, e esse índice está aumentando. Tudo isso porque a gente vê a quantidade de açúcar, né, refinado, coisas que não têm essa pegada com saúde. Então, para mim, eu que sou uma profissional da saúde, assim, há anos, né, optei por uma formação na área de saúde. Isso é uma coisa, né, que faz parte da missão. O que a gente pode mudar na alimentação das pessoas, né, na indústria, de um modo geral, de comida, que vai afetar a vida das pessoas, né? Acho que isso é o grande ponto que a gente tem na missão da Nutrit. E hoje, assim, tem muito açúcar escondido em tudo, né? Exatamente. Com nomes variados, né? Que as empresas escondem o açúcar com outros nomes. Ouvindo vocês, pelo visto assim, vocês devem também basear um pouco o trabalho do Mark Hyman, que é um expert aqui, etc. Adoro ele. Também sigo bastante, etc. E ele fala bastante disso, de controlar o açúcar e tal. Mas é uma missão, né? Porque hoje, assim, tudo que você olha tem açúcar, não tem como, né? O seu molho de tomate tem açúcar, a coisa que você não imagina que tem açúcar, ela tá lá escondidinha, né? E ele fala como isso cria uma dependência química na gente que a gente nem percebe, né? Que isso acaba sendo até uma droga, assim, né? E muitas vezes a gente acha que a pessoa que está tentando começar uma dieta, etc., que ela não consegue cortar o açúcar e tal, às vezes a gente acha que, assim, não está se esforçando o suficiente, etc. Mas às vezes não é nem isso, é a reação química mesmo que impede a pessoa de largar aquele vício, né? É isso aí. E açúcar é comprovadamente viciante, estimula áreas do teu cérebro que criam essa dependência. E a Kátia fala um negócio sempre, assim, desde o começo ela fala, cara,
a indústria de alimentos, alimento de um modo geral, né, ele serve para nutrir e desenvolver e proteger o ser humano. Né? Essa é a função do alimento. A indústria inverteu isso daí e transformou alimento em causa de doença crônica, diabetes, pressão alta, obesidade, etc. Tudo são doenças, vamos chamar, modernas, causadas pela indústria de alimentos. Então, a gente quer voltar a um approach antigo, né, que alimento é para ajudar o ser humano. É tão simples quanto isso. E se, de preferência, né, assim, lembra, 90% da sua decisão, né, o ser humano médio vai muito pelo desejo. Né, e o desejo tem a ver com sabor. Então, não adianta você fazer um alimento ultra saudável que não é gostoso e também não é conveniente. A gente vive, né, sempre acelerado de um lugar para o outro, etc. Tem que ter uma conveniência. Por isso que a gente escolheu entrar nessa área de alimentação saudável com um produto que é uma sobremesa que você pode levar com você para a academia, para o escritório, botar na mochila da criança, na merenda da criança, enfim, é versátil. O principal é como é que a gente reduz açúcar, traz nutrientes, né? A Kátia falou, né? Principalmente fibra e antioxidante, que são coisas que não tem na dieta da população. Né? A gente hoje em dia tem uma explosão de alimentos com proteína, né? Tem barrinha de proteína, tem shake de proteína, tem tudo de proteína. O americano, né, assim, falando do nosso mercado, mas o Brasil é a mesma coisa, existe proteína suficiente já. A gente consome, principalmente aqui nos Estados Unidos, mais proteína do que precisa. Né? Não precisa de mais proteína. O que precisa, na verdade, é fibra. Essa é a grande diferença. Então a gente tem muita pesquisa por trás, né, e agora a gente está indo para o mercado levando essa novidade e começando a entender quais são as maneiras que a gente consegue ajudar a população, né, com o que a gente chama de nutrição preventiva. O meu tempo na área de saúde, a gente viu claramente isso. O sistema de saúde está quebrado, os custos são exorbitantes, a solução não é mais remédio ou mais cirurgia, mas é prevenção. Só que o lobby total, né, da indústria, seja dos médicos, seja da indústria farmacêutica, é contrário à prevenção. Então a gente sabe que a gente tem uma briga morro acima, como a gente chama, mas a gente acredita que a única solução que a gente tem para aumentar a longevidade do ser humano é através da prevenção. E alimentação é uma parte, né, do que a gente acredita que é um tripé, que tem também saúde mental e exercício. Então a gente escolheu atuar na área de nutrição. É fascinante ouvir isso, cara, porque assim, hoje, né, de novo, vamos focar aqui nos Estados Unidos, que a gente está aqui, etc., mas acho que isso deve ser uma tendência meio global. Eu acho que a maioria das pessoas, né, e aqui principalmente, não tem uma tendência a ter hábitos alimentares saudáveis. Né? É só a gente andar na rua, dá pra gente ver. Fast food, esse tipo de conveniência, esse tipo de coisa. Né? Mas não só isso, assim, só para citar, você falou um pouco de alguns dados, mas assim, eu peguei aqui alguns dados para dividir com todo mundo. Aqui nos Estados Unidos, né, o CDC, que é o Center of Disease Control, considera que hoje quase 43% da população americana é obesa. E com isso, todas as consequências que você falou, de diabetes tipo 2, de doença do coração, etc, etc. Né? E o custo, assim, é estimado que a gente gasta mais de 147 bilhões de dólares, né, tratando essas doenças. Né? Então é o que você falou, ao invés de a gente investir na prevenção, né, como essa indústria é muito grande, a gente acaba investindo, né, ou gastando dinheiro muito mais na correção. Então, pensando um pouco nisso, cara, para mim faz total sentido esse papel que vocês estão querendo praticar na indústria, entendeu? É realmente uma inversão de valores, praticamente, né? Só para dar mais número, então, 1 em cada 3 americanos é pré-diabético, tá? E 1 em cada 10, 34 milhões de americanos tem diabetes, tipo 1 e 2. Os números são alarmantes e a tendência é de crescimento, continua crescendo ano após ano. Então, realmente, assim, quando a gente fala da loucura de empreender, ter uma missão desse tamanho é fantástico, porque primeiro te inspira e te ajuda a acordar mais cedo e trabalhar mais,
Não vamos nos enganar que só genialidade e boas ideias, 90% disso é execução, transpiração, né? Mais do que inspiração. E ter uma causa desse tamanho ajuda pra cacete você focar e saber exatamente o que você quer fazer. E na hora de tomar decisões, por exemplo, sobre produto, fica muito claro o que pode, o que não pode, o que a gente vai focar, recurso que a gente não vai focar. É mais fácil quando você tem isso claro desde o começo. Eu não vou dar muito detalhe, mas nós, dentro da nossa família, né, a gente teve um problema de saúde e aí a recomendação do médico foi tem que dar a medicação, e eu, como mãe, escolhi não usar a medicação e escolhi fazer a alimentação como parte do tratamento, e funcionou muito bem. Então, assim, eu realmente acredito que comida... Óbvio que em alguns casos você tem que ter, né, a medicação, dependendo do caso, tudo, mas eu realmente acredito nisso e eu apliquei isso dentro da minha família e comigo também, mais nova, então acho que é por aí. Que legal, bom ouvir, bom ouvir. O Mark Hyman ele fala também, né? A gente vota todo dia com o garfo, né? Então toda hora a gente vota com o garfo que a gente vai colocar para dentro, né? E aí a gente tem que ser mais consciente nessas escolhas. Mas eu queria voltar um pouquinho e queria, cara, que você contasse um pouco da história de Cornell, porque vocês citaram várias vezes, né? Não, a gente tem uma parceria com Cornell, etc. Como é que, e para quem não sabe, Cornell é uma das melhores universidades aqui dos Estados Unidos, né? Como é que vocês chegaram nele? Qual que é o papel que eles têm? Assim, você colocou uma amostra no correio e falou, olha, eu sou a Kátia, prazer, olha só o que eu tenho. Conta um pouquinho como foi isso. Primeiro eu já queria, na minha pesquisa eu pesquisei, né, food science, os melhores do mundo, e obviamente Cornell, outras universidades, tem Califórnia, tem outra e outras também. E aí eu fui desencorajada pelo Rodolfo a mandar para o Cornell. Não manda para o Cornell, não, que eles não vão nem olhar para você. Não, vou mandar. Ok. Aí no início eu não mandei para um outro laboratório, porque você tem que mandar, né, para fazer alguns testes, aquelas coisas todas. E aí eu mandei para um laboratório, e aí o próprio laboratório, que é próximo de Cornell, falou, por que você não manda para Cornell? E aí eu mandei para Cornell, lá a gente... as primeiras análises foram feitas lá, e aí, um pouco depois, eles convidaram a gente, o Centro de Excelência, né, vou falar assim, resumindo, de comida, food e agricultura também, convidou a gente para ir para uma reunião. E aí, nessa reunião, eles fizeram um convite, olha, a gente tem todo um centro aqui dedicado, né, a empresas que a gente pode fazer o teste, né, as análises, e também sair desse iniciozinho de prototype para uma produção realmente, né? Então, o trabalho, quando a gente começou com análise em laboratório, né, microbiologia e outras coisas mais, e passou para essa expansão para a gente ter realmente uma linha de produção. Né, isso começou em Cornell. E, além disso, também todo um trabalho com os alunos, porque eles têm os alunos, os seniors de Food Science, têm o que eles chamam de Capstone Project, né, um projeto que eles fazem com as empresas. Esse é o terceiro ano que a gente está com esses alunos, em que a gente tem, vamos falar assim, pequenos pedaços dos nossos desenvolvimentos, eles participam também, e aí a gente tem toda essa tecnologia, né, essa coisa inovadora vindo dos alunos também, não só vindo da Nutrit, né, óbvio que a gente, né, a linha de chegada, eu falo que tudo tem que ter a linha de chegada, né, eu tenho essa coisa da meta, do número, essa linha de chegada é um trabalho da Nutrit, né, mas a gente também tem toda essa, vamos falar assim, esses 3 pedaços vindo de Cornell, e nós temos toda a parte de food, que eles chamam de Food Authority, né, que também vem de Cornell. Nós temos a licença para produção, mas a gente tem que ter, e Cornell é o maior Food Authority, né, ligado ao FDA, forma pessoas e tudo, também vem de Cornell, que foi uma coisa difícil, assim, não é tão fácil, a gente teve auditoria, passou por todo o processo e tudo, então a gente produz lá dentro de Cornell. Né? Então, acho que isso é a outra parte. E hoje nós temos um advisor de Cornell também, que
está com a gente, que também é uma pessoa excepcional, um profissional excepcional, que também contribui bastante para o que a gente, para toda essa parte de desenvolvimento e de food science, que é complementar, acho que tem tanta eu coisa para falar. acho que o relacionamento, eu não sei se é replicável isso, porque foi uma coisa inusitada, né? Eles não têm uma incubadora oficial, mas basicamente é isso. A gente começou lá dentro e à medida que a gente foi crescendo, em determinado momento a gente estava saindo para um co-packer, né, para uma empresa que ia fabricar os nossos produtos na Califórnia. Eles falaram, não, se a gente investir numa linha de produção aqui, vocês ficam? Cara, isso é uma oferta que você não pode recusar. Então, hoje tem uma linha de produção nossa dentro de Cornell, bancada com recursos de Cornell, fantástico, que obviamente beneficia todo o ecossistema ao redor de Cornell. Essa é a função deles, né, de criar melhorias econômicas para a região através de produção de alimentos. Eles estão numa região eminentemente agrícola, mas a gente se sente assim absolutamente abençoado de ter um parceiro desse nome, dessa reputação e desse conhecimento, porque no dia a dia assim, a gente continua contando com o conhecimento deles para aprimorar. Como eu falei, a gente está sempre, né, mudando e criando versões melhores do produto e do processo, e eles são parte integral disso. Então, o relacionamento é ótimo, e foi uma coisa que, como o Rodolfo falou, a gente construiu. Então agora a gente tem Cornell e o ecossistema toda da região ali de Nova York e tudo, e acho que isso também ajuda, não só com food, mas investidores, outros VCs e outras. Então é bem robusto assim, o que a gente tem a oportunidade de aprender. Nós fomos finalistas do Grow New York, também foi uma experiência excepcional, né, de você ter mentoring e ter todo o business completo, né, ali, né, ligado ao Cornell. É excepcional. Não deixa de ser uma baita chancela, né? Não só você tem um selo você tem acesso ao que você falou de pesquisa, aos estudantes, etc. Mas também é um selo de qualidade, né? É um selo de que e não só do seu produto, mas também, como você falou, para investidores, etc. E aí eu queria entrar um pouco nesse lado. E você falou de desenvolvimento de produto, etc. O Rodolfo também falou que tem coisa no forno aí, não sei se vocês vão querer contar um pouco ou não sei se pode ainda, mas quando vocês desenvolvem alguma coisa nova, a patente é de vocês, ou a patente é compartilhada, e aí, assim, até para quem não sabe, assim, como é que é para registrar uma patente aqui nos Estados Unidos? É algo fácil, algo demorado, burocrático? Então vamos lá, primeira e principal resposta: toda a propriedade intelectual é da Nutreat. Nós temos advogados de propriedade intelectual que fizeram todos os nossos contratos com Cornell para ser desta maneira. Então a gente tem contratos de, vamos chamar, prestação de serviço, né, de Cornell, mas toda a propriedade intelectual é nossa. As marcas, né, o trademark é nosso, e a gente aplicou para uma patente baseada nas funcionalidades do produto. É muito difícil ter patente em alimentos, porque de um jeito ou de outro todo mundo já fez alguma coisa parecida ou pode dizer que foi parecido, então, mas baseado na funcionalidade e no efeito, né, do Nutreat no ser humano, a gente aplicou para uma patente. Patente não é um bicho fácil, diria, em nenhum lugar do mundo. É complexo, é super técnico, e você realmente precisa de pessoas que tenham, né, o conhecimento dessa área de direito de propriedade intelectual, e que é uma mistura de direito com ciência e tecnologia. Então, assim, vale a pena você investir um dinheiro se você está indo por um caminho, né, de inovação tecnológica. 90% dos investidores
vamos lá, 100% dos investidores vão te perguntar, e a sua propriedade intelectual está registrada, é sua, você tem direito sobre isso? Então, assim, é uma grana que você vai gastar, é um tempo que você vai gastar, mesmo que dê tudo certo, é um processo de anos, e é uma coisa para você pensar, porque existe também o que a gente chama de segredo industrial. Em vez de fazer uma patente, você também pode optar por segredo industrial, porque na patente você acaba tendo que contar a receita secreta, né? Você tem que botar lá passo a passo, etc. Enfim, você está entregando ouro para o bandido. O que a gente tem na nossa propriedade intelectual é uma mistura de patente, que a gente aplicou, e trade secret, né? Segredo industrial. Porque a gente conta um pouco da receita, mas a gente não diz como executar a receita. Né? Isso é o nosso trade secret, que é importante para você efetivamente conseguir bloquear cópias. Né? Cada vez mais comum hoje em dia aparecerem cópias, e hoje, né, dentro de alimentos, você vê muito o próprio varejo, né? A Amazon, fala-se muito disso, que eles pegam os best-sellers, né, os produtos que dão certo, e copiam e fazem com marca própria. A Whole Foods, que agora é parte da Amazon, faz muito isso também. E é parte do business, e isso é competição saudável, acontece, você tem que ter a capacidade de se proteger. Né? Mas é definitivamente uma coisa para você estudar e planejar com bastante cuidado. Legal. E você não vai dar a palhinha de sabor novo, produto novo, isso aí você não vai contar, é isso mesmo? Tá bom. Eu vou deixar quieto. Primeiro que a gente não pode, por diversos motivos, mas eu diria o seguinte, a gente está sempre trabalhando a partir do consumidor, né, de como o consumidor se comporta, para que a gente ajude o consumidor no problema chamado açúcar. Né? Então, parte disso tem a ver com formatos diferentes que tenham a mesma funcionalidade. Então, por aí eu já dou a dica, mas é nesse caminho. Né? É muito mais entender momentos de consumo, ocasiões de consumo do consumidor e adaptar o produto para você oferecer um formato que seja interessante, que resolva o problema açúcar em diferentes momentos, junto com, obviamente, as funcionalidades nutricionais que a gente tem. Uhum. Legal, bacana. Vou fazer mais uma pergunta que eu não sei se você vai querer responder, mas tudo bem, vou tentar. Né? Vamos falar de grana agora. E assim, brincadeira à parte, fica super à vontade para dividir o que você puder dividir, mas o que realmente eu queria, que eu acho interessante dividir com quem está ouvindo, é como foi esse processo no começo. Assim, vocês começaram com investimento próprio, você citou que agora você já tem investidor, conseguiu venture capital, etc., mas no começo, assim, tinha um business case, vocês falaram assim, a gente vai colocar tanto, depois a gente vai tentar um aporte. Como foi achar esses caras? Porque, de novo, lembra que a nossa audiência também é gente tentando empreender aqui, né? Então, mesmo que você não queira, né, abrir seus números, etc., mas se puder explicar para quem estiver ouvindo um pouco desse mundo, né? A Kátia mesmo falou, era um mundo que eu não conhecia, hoje eu conheço, né? O que você pode compartilhar para esse pessoal que hoje também não conhece, mas quer saber um pouquinho desse mundo? Não precisa falar de número, mas a estratégia eu acho que sempre vale acertos e erros e por aí vai. Muito pouco provavelmente você vai conseguir começar de outra forma que não seja botando o seu dinheiro e o seu tempo. Tá? Mesmo que não seja dinheiro, tempo é dinheiro. E isso é assim, todo começo é esse, a não ser que você já venha com uma grana, você compre alguma coisa que já está rodando e aí dali seja o seu ponto de partida, que é uma estratégia interessante. Vou falar disso depois, tem umas ideias para compartilhar. Mas, se você vai começar o seu negócio, não tenha dúvida, o primeiro dinheiro é o seu. O segundo dinheiro também é o seu. Tá? E tempo, e dedicação, e custo de oportunidade. Muitas vezes a gente não coloca isso na conta, mas tem que estar lá. O custo de oportunidade existe, é real, e você vai sentir na pele. Uma vez que você consiga, através disso, colocar alguns passos iniciais
o próximo passo as pessoas chamam de friends and family, né? Os seus amigos, a sua família. Cara, passa o chapéu, coleta tudo que você puder, porque essas são pessoas que estão apostando no profissional que você é, na sua ideia, mas muito mais na sua capacidade de execução. Eu e a Kátia, com certeza, a gente não tem a resposta para todos os problemas que a gente enfrenta todo dia, mas a gente sabe procurar resposta, sabe procurar ajuda e sabe trabalhar bastante até chegar na resposta. E o que ela fala de linha de chegada é uma coisa que a gente sempre coloca muito claramente. Qual é a linha de chegada? Né? A gente está aqui desenvolvendo um produto, mas o que a gente quer efetivamente dizer que é sucesso? Como é que a gente define sucesso? Sucesso é produto na prateleira, sucesso é só uma fórmula desenvolvida, o que é sucesso? Então, isso daí eu acho que é importantíssimo. E aí a gente começou com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, investimos bastante do nosso dinheiro, acho que isso é algo importante quando você vai falar com Friends and Family, ele fala assim, vem cá, você está querendo que eu bote o meu porque você não está botando o seu? Não. Assim, já esgotamos o nosso, estamos enfiando tudo, enfiamos as duas carreiras, todo o nosso tempo, full time. Aí o investidor inicial vai ser alguém que te conhece e você vai alavancar isso ao máximo e de novo, a necessidade de investimento é diretamente proporcional a quanto você está queimando, né, todo mês, quanto você precisa botar de dinheiro. Se você é frugal, se você tem a possibilidade de não ter um escritório, de não contratar muita gente, de principalmente gasto fixo, manter ele o mais próximo de zero possível, você tem uma grande chance de criar alguma coisa que possa atrair mais investidores e investidores cada vez mais sofisticados. Né? O que a gente chama de investidor institucional, que são fundos que administram recursos de terceiros, vai ser o último degrau, o último tipo de investidor que vai entrar. Antes disso, normalmente, você vai ter o que a gente chama de high net worth individuals, quer dizer, pessoas que têm uma grana, que estão dispostos a investir, mas que é a grana deles. O passo seguinte family offices, que gerenciam os recursos de uma família, mas são recursos próprios, eles não têm que prestar contas a terceiros. Né? O último nível, de novo, investidor institucional, que são fundos que gerenciam, administram recursos de terceiros. Esse é o investidor mais complexo, que vai fazer as perguntas mais cabeludas e que vai exigir você estar numa etapa de desenvolvimento mais adiantada. Então, acho que tem e como tudo na vida, né, engatinhar, caminhar e correr. Né, esse mundo de venture capital tem muito disso e eles querem, né, que cada etapa seja vencida, se comprove, né, o desenvolvimento da empresa, o desenvolvimento dos investidores que estão vindo com você, se os investidores iniciais continuam acompanhando ao longo do tempo, porque eles estão vendo por dentro, né, eles conhecem por dentro como está o negócio. E se eles estão investindo, é porque eles estão vendo a sucessão de milestones, né, de etapas vencidas ao longo do processo. Acho que é muito por aí. E de novo, a métrica que todo mundo quer olhar é venda. Porque se você faz alguma coisa fantástica, mas que ninguém mais reconhece o valor a ponto de te dar dinheiro em troca daquilo, bem o serviço que você está fazendo, você não tem uma empresa, você tem um projeto pessoal ali. Então, a métrica, make no mistake, você pode falar o que você quiser, porque eu tenho a patente, o que for. Se não traduzir venda, você não anda. É tão fácil quanto isso. Entendi. Ou seja, tem que começar com skin in the game, né? Tem que colocar o seu, seja tempo ou dinheiro, não tem escapatória, né? Tem que... legal. Kátia, eu queria voltar para você, e aí um pouco do teu papel que você começou lá atrás, você falou que trabalhou em recursos humanos, etc. E agora nesse papel de CEO da Nutrit. Como que você faz para recrutar e atrair gente aqui nos Estados Unidos? Porque assim, bem ou mal, vocês são uma startup, né?
tem o mercado aqui é super competitivo, etc. Eu sei que o funcionário 1 você conseguiu convencer relativamente fácil, né? Mas e os outros? Assim, quais são as dificuldades e como que você consegue atrair gente, né? Além da missão de vocês, que é super bacana. Olha, eu diria que tem diversas formas, né? Apesar de ser tímida, também me comunico bastante. Então, eu acho que a minha facilidade de me comunicar, eu sou uma pessoa muito mais, como eu vou falar assim, eu gosto de contato com as pessoas ao vivo, né? E assim, próximo, e essa coisa informal, para mim, é importante. Então, existe a contratação quando eu começo, né, a comunicação informal e a formal também, obviamente, né? Então, a informal é assim, quando a gente vai em eventos, quando a gente está em Cornell, quando a gente está trabalhando, quando a gente está no Grow New York, quando a gente, enfim, todo esse ecossistema que eu falei com você de Nova York, eu estou sempre, né, me aproximando das pessoas e, enfim, perguntando sobre os desafios, né, e é genuíno, tenho interesse genuíno em conhecer as pessoas, em saber como elas estão, o que elas estão fazendo, quais são os desafios, né, então acho que essa é a parte informal. Formalmente, a gente tem contato com as escolas daqui, né? Lembra que a gente também teve, como a gente falou, um outro business, e uma das coisas que o outro business que a gente fazia era, né, captação de pessoas, né? Então a gente manteve o relacionamento com as universidades, né? A universidade que o Rodolfo estudou, que eu estudei, o próprio Cornell, as outras pessoas também, né? E eu acho que... E outras ferramentas formais, Indeed, outras plataformas também, a gente também faz contratação, né? E acho que é basicamente isso, assim, desses dois lados, informalmente. Eu diria que o informal é muito mais... acaba sendo muito mais rico e produtivo do que o formal, para eu ser bem sincera, né? E as pessoas perguntam para a gente tem relacionamento com a Fundação Estudar, Smart, outras coisas também, né, que tem pessoas aqui, os nossos board members, investidores, a gente também tem a rede deles, a gente escuta, a gente entrevista, a gente está sempre conhecendo gente, né? Eu acho que isso é fundamental, né, para recrutamento é tudo. É sempre, é constante. Startup é gente. Startup não é uma ideia e uma marca e máquina e software e computador, etc. É gente. E o que a Kátia fala é impressionante. Ela brinca, e eu acho que é verdade, eu só tenho medo que seja verdade no fim das contas, que se ela não fosse empreendedora, ela ia trabalhar no CIA. Desse negócio, né, de conectar as pessoas, saber o que a pessoa está fazendo, com quem que ela falou, qual é né, e juntar tudo isso e começar a puxar, né, não, fulano conheceu o fulano, quem sabe não conhece o outro cara, e quando você vê, você está conversando com a pessoa certa. Isso é uma habilidade que, assim, graças a Deus, a gente tem dentro de casa, então esse nunca vai ser o problema. Vai ser, mas a gente pelo menos sabe como atacar. Agora, a outra coisa é assim, sonho grande, né, e gente boa. Se você tem um sonho grande, você consegue compartilhar ele, você consegue comunicar ele claramente, isso é contagiante, e isso traz as pessoas certas, né? Muito do que a gente faz em Cornell com os estudantes acaba sendo uma grande fonte de recrutamento, porque eles entendem por dentro, né? Eles vivem dentro do projeto aquilo que a gente faz. E aí faz sentido, clica, e aí a pessoa proativamente vem e fala, cara, quando vocês estiverem precisando de alguém assim, 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 eu tenho interesse, blá, blá. É muito mais você estar constantemente criando pipeline do que efetivamente, assim, temos uma posição, então agora vamos recrutar para isso. Você tem que estar constantemente conectado com o mercado. E eu acho que é uma troca, né? Isso que eu falei para você. As pessoas, a gente ajuda, né? Óbvio que quando é um concorrente, aí a gente talvez não ajude tanto, mas assim, quando é alguém que
é genuíno, a gente está sempre ajudando também. Então, acho que isso Muito também bem, atrai. É essa coisa de você. Um business é feito de pessoas, né? Então você tem que. Nós somos pessoas também, né? Nós somos seres humanos. Então acho que as pessoas sentem isso também, essa coisa, né, genuína da gente querer ajudar, né? Então. Que bacana. E deixa eu perguntar uma coisa, assim, ouvindo um pouco da história de vocês têm uma história, poxa, super rica, assim, bastante tempo junto, moraram em um monte de lugar, tiveram uma carreira de sucesso, né, moraram em vários países, construíram mais de um negócio, né? Mas eu queria também que vocês dividissem um pouco, né, assim, qual foi o momento mais difícil que vocês já passaram? Assim, qual foi o maior perrengue, a maior dificuldade? E se em algum momento deu aquela vontadinha de desistir, falar, não, esse aqui é muito difícil, ou não consigo sair disso, deixa, né, move on e tal. Ou não, vocês conseguiram superar essa dificuldade, como foi? Eu acho que todo mundo, né, nenhuma carreira é feita por só momentos de sucesso. E é quando a gente mais aprende. Né? Assim, sem entrar na palavra exata, mas todo mundo fala, né? Conhecimento entra pelos olhos, pelo ouvido, experiência entra por outro lado. Eu acho que isso é muito verdade. Teve coisa que não deu certo, né? Tanto na carreira profissional quanto na parte empreendedora. Quando a gente montou, por exemplo, a consultoria no Brasil, o nosso foco era startup. A gente já queria interagir com startup. Um dos nossos primeiros clientes foi o Marquinhos Letta, né, que fundou o Sucos do Bem e hoje está na Fazenda Futuro. Mas, assim, rapidamente a gente viu que startup não conseguia pagar consultoria. Né? Startup precisava de mentor que doasse o tempo. Então a gente olhou aquilo e falou, caramba, complicado aqui o negócio. Rapidamente pivotamos e no final os nossos clientes eram grandes empresas, né? Cirela, GlaxoSmithKline, etc. Então, assim, hoje em dia a gente usa a palavra pivotar, fica até chique, né? Não, eu pivotei, não sei o quê. Cara, pivotar, basicamente, não é uma coisa assim dinâmica que você vai virando graciosamente alguns graus e quando você vê, você está virado por outro lado, você pivotou. Você dá de cara numa parede, né? Você fica todo ensanguentado, você escorre pela parede e aí você tenta se recompor. Né? Assim, falta um dente, você está sangrando, está feio o negócio, coisa e tal. E aí você, assim, a gente já ficou 3 meses sem receita na empresa, um olhando para a cara do outro, falando assim, ok. E naquela época não existia esse verbo pivotar, né? Então, era assim, e aí? Faz o quê? E aí a gente conseguiu entender que a gente tinha um valor grande para empresas maiores que tinham recursos e projetos que precisavam exatamente do que a gente estava entregando. Então foi assim, foi uma mudança de rumo drástica. Aqui mesmo dentro da Nutrit a gente já viu coisas complicadas. O mercado de diabetes é gigantesco, mas é um mercado difícil de penetrar e você vai ver que tem poucos produtos focados exclusivamente em diabetes, porque é um mercado que a pessoa tem uma renda menor por várias características de como a doença se manifesta, né? Uma delas é pessoas que comem mal, né? E por que comem mal? Porque não têm todo o dinheiro disponível para fazer uma alimentação super equilibrada. Então, é quase perverso isso, mas é verdade. A diabetes é uma doença com uma classe baixa, com mais incidência. E aí a gente viu, cara, não adianta focar só em diabetes. É importantíssimo, é parte da nossa missão ajudar essa população, mas só a diabetes não vai levar a gente no tamanho do potencial do produto. Então a gente não chegou a ser uma pivotada, porque a gente não saiu de um, mas a gente incorporou outros segmentos. Tem 1 milhão de histórias assim. A nossa ida para a Austrália, falando da parte corporativa, tinha um projeto muito maior na Austrália que acabou não acontecendo e a gente voltou por 200 motivos, entre eles que os nossos filhos, que hoje estão na universidade, não iam entrar nas universidades que entraram se ainda estivessem lá, porque o sistema é diferente. Não é melhor nem pior, mas é diferente. E a gente sabia que o endgame era os Estados Unidos. Então tem uma série de coisas nesse sentido que a gente fala, caramba,
aprendemos pra caramba. Agora, na época, dói, custa dinheiro, custa sono, ansiedade, estresse, etc. Ninguém fala muito disso, mas não se iluda. Todo mundo gosta de contar as vitórias, né? Cara, as vitórias estão todas no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Né? As porradas na parede, a gente divide entre nós e de vez em quando a gente fala de algumas. Mas eu acho que é fundamental. E mais, eu acho que uma coisa que aqui nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil é que aqui, quando você não dá certo numa startup, conta no currículo como positivo. Você foi, fez, tentou, aí, óbvio, não dá para ser por burrice ou falta de empenho. Mas se você fala, olha, eu fiz isso, não aconteceu, eu fiz isso, não aconteceu, eu fiz isso, não aconteceu, e aqui acabou a grana, e aí eu fechei a empresa. Você aprendeu em cada um desses momentos, você se enriqueceu, você é um melhor empreendedor para a próxima. E o Brasil, né, o fracasso é um peso que você carrega. É estigma, né? É um estigma talvez desproporcional ao que deveria ser. Aqui o sucesso é compartilhado, não é, né, que nem no Brasil, se você é rico, tem uma mentalidade assim, se você é rico, você roubou, você fez alguma coisa, enfim, tem sempre uma culpa, né, que eu atribuo à Igreja Católica, né, tem que ter uma culpa no meio do caminho para você ter controle do indivíduo, da população, sem querer entrar em religião política aqui, mas aqui não tem, aqui o sucesso é assim, caramba, você trabalhou, vai ter picareta em tudo quanto é lado? Não tenha dúvida, tem picareta nos Estados Unidos. A diferença é que aqui tem consequência. Então o cara pensa 3 vezes antes de fazer. Mas, via de regra, você aqui tem uma tolerância maior ao fracasso. E eu acho que isso é importante na cultura de empreendedorismo de um país. Não é que você tem que ser irresponsável, né? Não é bem assim, como ele falou. Tudo tem consequência aqui. Então são coisas medidas. Você também não pode eliminar a pessoa porque por uma fase ou algum resultado que foi um fracasso. Ao contrário, você fala, pô, pega isso, traz isso para a tua experiência de vida e vamos fazer uma coisa, né? Então, isso realmente é importantíssimo. Kátia, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente agora de go-to-market, né? Eu, obviamente, antes da gente agendar aqui, eu fui lá no nutreat.com, pedi a minha caixinha, tá aqui, ó, chegou toda bonitinha, né? Aí, ó, eu preciso mostrar, vem aqui, ó, uma cartinha super fofa, aqui, ó, a cartinha da Kátia, super fofa. Eu pedi aqui, ó, eu pedi o trio, tá? Então eu pedi o de berries, o de coco. O de chocolate minha filha comeu, eu comi um pedacinho, deixei na geladeira, quando eu cheguei lá para terminar, cadê meu docinho? Aí minha filha comeu, eu falei, não era pra você ter comido, eu precisava disso aqui e tal. Mas enfim, adorei. Que bom. Se eu puder falar, meu favorito foi o de coco, adorei o de coco, muito bom. Ótimo. Mas eu queria saber, assim, qual que é a estratégia de go-to-market de vocês? É 100% online? Ou vocês estão indo para o retail também? Como é que o pessoal acha? Qual que é? Tem vários combos, vocês vendem 3, 6, assim, tem algum que é um sabor mais comprado, um combo mais comprado? Tem, vamos por fase. A gente começou online, né? Inicialmente, a gente fez a nossa venda no nosso website, né? Então o início foi 100% online. Hoje a gente já está em Amazon, continua online, mas a gente está migrando, vamos falar assim, por que a gente pode chamar de um mix de retail online, que seriam, sei lá, um exemplo, lojas que vendem, né, comida e você pode comprar online, mas que é meio retail. E a ideia é sim a gente ir para retail também. Mas a gente vai começar nesse mix de retail online para depois a gente ir para lugares maiores. Óbvio que eu tenho o sonho de ir para o Whole Foods e tudo isso, mas tudo tem que ser, como o Rodolfo falou, medido, bem pensado, bem planejado, né? Mas a ideia é sim ir para retail no futuro próximo. Você perguntou também de que vende mais. A gente tem uma caixinha que a gente chama de diversity, né? São os 3, é o mix de todos os produtos. Foi que eu comprei. Esse é o que vende mais, com certeza, seguido do chocolate, depois coco e depois berries.
né? Mas no coração da Kátia, berries vem primeiro. Berries vem primeiro, porque eu, enfim, adoro fibra, ele tem bastante fibra e tem especificamente um ingrediente que é a linhaça, que é o flaxseed, que eles chamam, né? A linhaça, que eu adoro, que é super saudável. Tem a mackberry, tem as berries, que, enfim, tem muito antioxidante, então eu tenho uma paixão, porque eu sei todo... Não que os outros não tenham benefício, todo tem, mas eu tenho essa paixão por berries e flaxseed, então ele é meu favorito, com certeza, mas a caixinha com o mix é o líder de vendas, com certeza, seguido do chocolate. Chocolate é chocolate. Chocolate é. Também. E a gente usa chocolate 100%, né, orgânico, vindo do Peru. Falando um pouco, complementando a parte de go-to-market, o online é importantíssimo para você ter o contato direto com o seu consumidor e aprender e escutar feedback, e interagir e testar. Eu acho que é um passo importante quando você tem um produto. Mas, falando de números, mesmo com o empurrão do Covid, pandemia, etc., e-commerce só representa de 15% a 17% das compras totais de alimentos e bebidas aqui nos Estados Unidos. O resto ainda é o varejo de loja mesmo, loja física. E mesmo dentro desse e-commerce, desse percentual de e-commerce, tem uma parte grande que é o que eles chamam de click and collect, que você compra no online, mas pega na loja, né, no Walmart, no Target, onde quer que seja. Então você tem que estar no varejo, loja física, para participar dessa parte do e-commerce também. Então, assim, não tem como você escapar do varejo. A única coisa que a gente faz, de novo, falando, vou repetir até cansar, engatinhar, caminhar e correr. O nosso engatinhar é no e-commerce para aprender do consumidor, pegar feedback. E aí você joga isso, depois você começa a crescer. E o que a Kátia chama de varejo misto, né, de online retail, são lojas que compram de você para revender. Ou seja, eles funcionam como um varejista, só que eles não têm loja física. E com isso facilita enormemente a logística. É um shipment, né, é uma entrega centralizada e eles pulverizam depois para os consumidores deles. A gente está tendo muito sucesso com empresa de entrega de refeições prontas. Aqui nos Estados Unidos é um segmento que a gente está vendo crescer bastante, tem muito investimento de venture nisso. No Brasil tem a Live Up, da Stella Brandt, ex-Ambev também, está arrebentando nesse segmento, mas aqui é super difundido e a gente está vendo que no Treats tem uma aceitação muito grande. Então a gente começa a ver, assim, entrega uma refeição e um no Treats de sobremesa ou lanche. Eu particularmente adoro no Treats, no fim da noite, aquele lanchinho de fim de noite vendo Netflix, é campeão. Mas é um canal que a gente está explorando agora e está muito, muito interessante. O canal de varejo, a penetração dele hoje em dia, né, assim, está começando a abrir uma porta, que é a degustação. Né? É muito importante no alimento você dar o produto para provar. E isso não estava acontecendo no Covid até agora. Nós vamos ter a primeira... Vamos ter a primeira degustação agora. Então, assim, imagina, que é um instrumento fundamental em toda a estratégia de penetração de mercado, era a degustação. E a gente não podia fazer. Né? Principalmente, a Kátia vai me matar por falar isso, mas não adianta. Eu firmemente acredito que essa é uma boa explicação. Quando você tem um bom produto, você tem que usar o que a gente chama de marketing colombiano. O primeiro grama de cocaína é sempre grátis, porque daí para frente o produto faz o resto. E a gente acredita muito no produto, então a gente vai investir em degustação, é uma parte importante, mas que estava travada até agora. Então agora a gente está começando a ver as portas se abrirem. É fascinante, eu estou aprendendo um monte, a história de vocês é super legal, o produto é super bacana, eu podia ficar horas aqui, mas eu quero respeitar também o tempo de vocês. Mas para a gente ir no meio aqui para os finalmente, para a gente terminar até depois a gente fazer o paralelo com a Colômbia e tal, acho que eu queria terminar na lighter note, né? Tem alguma história curiosa ou engraçada que vocês passaram, assim, de diferença cultural mesmo, seja
né, aqui ou na Austrália, né, às vezes de língua, que a gente fala alguma coisa pensando que alguma coisa é outra. Alguma coisa que vocês lembram disso? Cara, eu tenho umas 10 Você pode dessas. escrever um livro. Tem uma da Kátia que ela vai contar. Ela já está rindo por conta. Já sabe o que é, né? Tá? Mas, assim, eu tenho várias em espanhol. Porque eu morei na Espanha, fiz parte do meu mestrado na Espanha, e depois, pouco tempo depois, estava na Argentina. E o espanhol é completamente diferente de um país para o outro, até mesmo na própria América do Sul. E tem um verbo que é correr, que em espanhol da Espanha significa pegar alguma coisa. E em espanhol de 90% da América Latina significa o ato sexual. Estou correndo esta pessoa, enfim, e por aí vai. Cara, eu dei umas 10 dessas até alguém parar de rir e me contar o que eu estava fazendo. Né? Assim, pegue isso aí. Não é pegue isso aí, veja bem. Então essa é uma. E eu deixo para a Kátia contar dela. Vou contar a minha, que ela até recentemente ela complementou, a história se complementou. Quando eu cheguei aqui logo, e eu achava que eu estudei inglês a minha vida inteira, né? Então eu achava que cursinho eu falava Brasil. Inglês e tudo. E quando eu cheguei aqui, vi que não era, né? Não era bem assim, a história era diferente, eu tinha que estudar mais. E aí, quando eu estava num evento da escola das crianças, numa mesa, e aí eu perguntei para baixo, para uma pessoa do lado, uma outra mãe, falei, where's the toilet? Ela, oh, the ladies' room. The ladies' room is over there. E eu já, ok, eu toda essa graça, falei, já sei que eu falei alguma coisa errada. Voltei para o Rodolfo e falei, Rodolfo, perguntei para a moça, where's the toilet? Ela me olhou como se eu estivesse falando alguma coisa. Ela, não, aí, você perguntou para ela onde era o vaso sanitário. E aí eu aprendi que não era toilette, né? Toilette que falava, né? Onde é o toilette? Aquela coisa toda, né? Achando que eu estava sendo super educada e ela, oh, the ladies' room, the ladies' room. Gravei, eu falo, where's the ladies' room? Hoje. Porém, cheguei e eu fiquei com aquilo, né? Falei, falei errado. Aquilo fez parte da minha história. Cheguei na Austrália, bem grande. Toilet. Eu falei, então eu não estava tão errada. Então, só estava no país errado. Só estava no país errado, mas é tudo em inglês. Então, isso foi uma história. Então, acho que essa coisa do inglês, by the way, você está falando de language, é uma coisa que eu diria, assim, a gente estuda, então continua estudando, quem pensa em vir para os Estados Unidos, porque é uma coisa importante, eles respeitam muito as pessoas, mesmo que você fale errado, não tenha medo, porque eles respeitam você, respeitar a cultura deles, e você se esforçar, aquilo que a gente falou, né? Você está se esforçando porque você falhou, não falou bem, não é uma coisa mal vista, né? Pelo contrário, mas você está tentando, você está respeitando a língua deles, e eles têm isso muito forte, né? O respeito pelo país, pela língua, né? Então se não está falando bem, não tenha medo, continua estudando e treinando, porque é importante, e faz você se sentir, a tua autoestima fortalecer, né? E você ser capaz de se apresentar e falar de você em inglês, mesmo que não seja com um inglês perfeito. Então, acho que isso é muito importante, né? Para quem está vindo. Né? Mesmo porque aqui é um país de imigrantes, né? Então as pessoas são mais tolerantes até com isso. É isso aí. Então é por aí. Então depois eu fiquei feliz, eu falei, eu não estava errada tranquila. Assim. Que legal. E, gente, assim, para finalizar, eu tenho um quadro aqui que eu chamo de As Rapidinhas, né? Então, não é o que o Rodolfo pensa também, né? Porque eu já vi que o Rodolfo tem meio mente poluída. Mas são perguntas rapidinhas que eu queria, assim, eu faço e vocês falam para mim a primeira coisa que vem à cabeça, tá? Deixa eu começar com você, Kátia. O que você mais sente falta do Brasil? Minha família, minha mãe, minhas irmãs, meus amigos, com certeza. É difícil. O que você descobriu aqui que hoje você não vive sem? O que eu descobri aqui que hoje não vivo sem? Educação. Essa coisa dos recursos, de você, mesmo quando você não sabe, você tem a possibilidade de, através da educação, aprender, e aí você blossom, você floresce, você consegue. Isso né? Eu vou contar rapidamente, assim, no Brasil eu fiz psicologia, mas eu
a psicologia era muito voltada para a psicanálise, né? E aqui eu vi, com a educação, com o que eu aprendi, que o negócio era mais vasto, né? Então, que eu podia, por exemplo, tratar de uma doença, né, de uma depressão, mas com resultado. Isso foi tudo através da educação que eu tive aqui. Então, isso foi realmente diferente para mim. E é uma coisa que eu gosto da educação daqui. E que conselho você daria para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos? Eu falei um pouco disso. Não para de estudar inglês. Né, lê, se informa, enfim, não desiste, mas continue estudando e fale bem, fale inglês. E também, se não for bem, continue tentando. E qual que né, seria um filme, ou um livro, ou um podcast que você poderia compartilhar com a gente para inspirar os nossos ouvintes aqui? Recentemente, eu não sou uma pessoa de marketing, eu li All Markets Are Liar, do Seth Godin. E ele fala exatamente de uma nova forma de você olhar o marketing, assim, por exemplo, você montar uma história autêntica do teu business, né? E como você tem que escutar o teu consumidor também, né? Para mudar às vezes, se for necessário. E muito do que a gente construiu foi baseado numa história autêntica, verdadeira, minha, dele, da nossa experiência profissional, da nossa experiência com a nossa família, né? A gente não falou isso, mas assim, dentro da produção, quando veio o COVID, a gente levou os nossos filhos para produzir dentro de Cornell, porque você não podia levar ninguém. Então, assim, é uma história muito, muito forte, muito real, muito autêntica, né? Então, acho que isso faz parte do nosso marketing, mas não é uma coisa forçada, não é criada, né? A gente não é fake, a gente tá lá, é isso, é a gente. Então, eu adorei o livro dele falando sobre isso. Que legal. Rodolfo, e você, meu camarada? O que você mais sente falta do Brasil? Essa daí não dá para ser criativo, não. Vou repetir, é família. Meu pai, toda a família que está lá, a gente quando a gente vem para fora, né, a gente sempre quer o melhor dos dois mundos, mas não tem jeito. E isso é uma constante. A gente está sempre preocupado, a gente está sempre com saudade, a gente está sempre pensando neles. E vice-versa, eles também estão sempre pensando na gente e sentindo a nossa saudade. Mas essa é a vida do imigrante. Não pense que vai ter molezinha nessa, não. Você vai ficar com saudade. Legal. E o que você descobriu aqui que agora você não vive sem? Cara, a palavra consequência. Eu acho que essa é a maior diferença que faz o Brasil ainda não ter deslanchado, apesar do potencial e das pessoas maravilhosas. Aqui você tem um sistema jurídico, um sistema legal que assim enforça, que coloca consequência para os atos das pessoas. Isso, para mim, é a grande diferença da sociedade americana, que explica. Não é que as pessoas aqui nos Estados Unidos são mais civilizadas ou menos civilizadas. Ser humano é ser humano em qualquer lugar do planeta. Viajando e morando fora, eu aprendi isso. A diferença é, aqui, você faz uma besteira, vai ter uma consequência. Você faz uma coisa boa, também vai ter uma consequência. Que às vezes no Brasil, burocracia e uma série de outras coisas impedem a consequência positiva também. Então, acho que a palavra consequência, para mim, é o divisor de águas, é o que faz os Estados Unidos ser o que é e o que eu mais prezo aqui. Entendi. E para aquela pessoa, de novo, então, que está com aquele sonho de vir para cá empreender na América, o que você diria para ela? Eu acho que a primeira coisa é simplificar e não tentar ser perfeito. Nenhum empreendimento nasce perfeito. E a gente viveu em ambientes de excelência, né? A Ambev realmente assim tem um nível de excelência fantástico, mas na hora que você está empreendendo, não tenta chegar perto do ideal, não. Vai com aquilo que você tem e mete a cara. Não tem que ficar começando, né? Assim, não, eu gostaria de ter os controles financeiros perfeitos. Cara, vai e faz, entrega para o seu consumidor e entende o que o seu consumidor achou do seu produto ou serviço. O seu consumidor vai ser o seu maior aliado na hora de fazer uma empresa. E a outra coisa, se puder, não começa do zero. O zero tem uma inércia absurda. Isso daí foi um conselho que um grande amigo nosso, que é um super empresário aqui, deu. Falou assim, cara, não começa do zero. Burros, começamos do zero. Estamos gramando, comendo capim pela raiz.
Mas estamos aprendendo muito, estamos criando uma base que ninguém fala do nosso produto, seja da fabricação, do marketing, etc., que a gente não entenda mais ou tanto quanto a pessoa. Então, assim, seja simples, direto ao ponto, fale com o consumidor e não busque a perfeição. Legal. E por fim, o que você está lendo, ou vendo, ouvindo, que você quer dividir com a gente? Cara, tem um livro que é impactante e é até engraçado porque ele meio que fala do que eu acabei de dizer para não fazer, né? O livro se chama Zero to One, do Peter Thiel, que foi um dos fundadores do PayPal e algumas outras empresas. É um cara absolutamente brilhante, super polêmico. Ele tem opiniões políticas, culturais enfim, é um cara que, assim, eu não estou dizendo concorde com o Peter Thiel ou se junte à mentalidade dele, mas o livro dele, Zero to One, eu diria que é uma bíblia para quem quer empreender e entender o tamanho da encrenca. Tá? Ele dá exemplos, ele fala do que ele fez, do que os outros sócios deles fizeram depois. Elon Musk vem dessa época também de PayPal, era sócio dele. Enfim, eu acho que é um livro básico para você entender o tamanho da encrenca de uma maneira brilhantemente escrito. Né? De novo, o cara é polêmico, não estou aqui advogando a favor ou contra o pensamento dele, mas o livro é fora da curva. Pô, legal, vou adicionar na minha lista aqui. Sensacional. Gente, poxa, muito obrigado, adorei o papo, de verdade, super bacana, conhecer um pouco mais de vocês, da história de vocês, poder compartilhar isso. Eu queria agora, eu brinco um momento merchan, né? Pô, onde é que o pessoal acha vocês, né? Se vocês quiserem compartilhar o link do Nutrit, enfim. Muito simples. Primeiro, a gente só está aqui nos Estados Unidos, então a galera aí do Brasil aguarde. Aqui nos Estados Unidos você encontra fácil na Amazon, é só digitar Nutrit, N-U-T-R-E-A-T, ou no nosso próprio site, nutrit.com. É a maneira mais fácil. E à medida que a gente for entrando no varejo, a gente vai contando para o povo também. E pode seguir as novidades no nosso Instagram, que também é o @Nutrit. Legal. Se alguém quiser, colocar vocês no Tough Spot aqui, que eu adoro fazer isso com convidados, né? Bora fazer um cupomzinho aqui do Imigrantes ou não? A gente põe aqui no site e tal. Bora fazer, vamos embora. Fechado. Bacana, então. 10% de desconto na primeira compra está garantido para todos os imigrantes. Legal, então depois a gente coloca aqui no episódio o link, etc, o pessoal entrar e fazer a degustação do produto. Ideia. Bacana. Boa, muito bom. Isso aí. Gente, queria de novo agradecer a todo mundo, para terminar, quem ouviu aqui o episódio pelas plataformas de streaming, para quem viu a gente no YouTube, muito obrigado. Para mim, o Rodolfo falou isso também, e eu concordo, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então o fato de você ter passado um tempo aqui com a gente, nos ouvindo, né, ouvindo essa história, mesmo tendo milhares de opções por aí, poxa, isso enche meu coração de alegria, de gratidão e de orgulho. Então, do fundo do meu coração, super obrigado. Só que, obviamente, eu também vou te pedir um favor, né? Se você gostou, me ajuda a espalhar esse conhecimento. Vai na sua plataforma de streaming, dá um like. Se você está vendo pelo YouTube, dá um comentário, compartilha o episódio, se inscreve no canal. Manda um comentário para mim, então você também me acha no Instagram, que é jg@julianogodoy, jg.julianogodoy. Se tiver alguém que você quer que eu entreviste aqui no canal, poxa, manda sugestão. É isso aí, gente. Obrigado, papo bacana, até a próxima. Valeu. Muito obrigado, Juliana. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.